Olá pessoal, esse aqui é mais um módulo do curso de FreeCAD. Especificamente a gente está nessa parte do módulo onde nós vamos começar a realmente mexer no FreeCAD. Nessa aula aqui, nesse módulo, aliás, quero tratar aqui da parte do Part Design, de como você vai mexer nesse Part Design, criar o seu primeiro esboço, né, um esboço em 2D, como é que você cria, e como é que você pode aplicar restrições de dimensões, né? Você pode aplicar certas regras que fazem com que você desenhe melhor, de certa forma. Além de apresentar outras ferramentas de desenho que você pode estar usando. E como no final a gente pode transformar o seu desenho em 2D e transformar isso em um desenho em 3D, que é o que nós queremos no final das contas. Certo, então vamos lá. Aqui eu estava testando um exemplo, mas sempre que a gente for mexer no software CAD, a gente vai começar criando um documento, que é um documento de projeto, que ele cria aqui como sem nome, certo? Eu posso aqui vir aqui e colocar um nome para ele, ou não encontrei essa opção aqui, mas ela, na hora de eu salvar, Ctrl S, ele aí sim ele me pede o nome, então eu vou colocar com o nome do projeto. Projeto de teste. Pode ser assim. Se eu vou aqui na área de trabalho. Pronto, tá aqui criado. Vou até fazer isso mesmo. Aqui, projeto de teste. Beleza. Vou criar aqui um... Aliás, eu tenho que criar um projeto nessa parte de Part Design. Part Design é a operação do software que a gente quer mexer. Mexe muito com a parte de parametrização e softwares bem definidos, né? Softwares não, sólidos bem definidos. Ou seja, é um sólido que eu vou ter uma definição bem rígida em relação à sua dimensão, que seja horizontal, a sua dimensão de altura e tudo mais. Então, eu vou mexer muito nessa parte aqui para aí sim transformar meus sólidos, né? Então, eu venho aqui eu começo sempre nessa parte de criar esboço, geralmente, que é onde eu vou definir por onde que eu vou criar meu desenho 2D, né? A ideia é sempre essa, principalmente, você vai começar pelo seu esboço em 2D, para depois, a partir daquele esboço, você fazer um projeto em 3D. Então, eu clico aqui, criar esboço, escolho meu plano que eu quero fazer esse desenho, né? Eu posso fazer o desenho no plano XY, posso fazer o desenho no plano XZ, se faz sentido algum desenho em pé, né? Se fizer sentido. E posso criar no eixo, no plano YZ, tá? Que é somente uma definição de onde é que eu vou começar. Eu vou começar aqui no plano XY, então posso selecionar ele por aqui, pela própria visualização. Então vou selecionar ele, plano XY. E aqui eu tenho o meu eixo X e o meu eixo Y, né? Visto de cima. Então aqui eu posso aproximar um pouco. E podemos começar a partir de agora, né? Mexer nas partes que importam. Primeiramente, eu gostaria de mostrar essa ferramenta aqui para vocês. Aqui ele vai estar mostrando exatamente tudo que eu mostrei para vocês, certo? Mas aqui eu quero mostrar a ferramenta criar polilinha, ou, né, como é escrito no software aqui, criar polígono. Basicamente, eu posso ligar várias linhas e essas linhas elas vão formar um polígono, no final das contas, elas vão se unir em determinado momento. Então posso ficar aqui livremente em um certo lugar e aqui essa reta vai ficar me acompanhando, e se eu clicar novamente, ela faz uma nova reta a partir do ponto onde eu cliquei. Então posso ir fazendo isso, posso fazendo isso, posso fazendo isso, certo? Se eu quiser parar, eu posso apertar ESC, e aqui ele vai parar e realmente vai só ligar essas linhas aqui, certo? No exemplo, nós temos exatamente um polígono parecido com isso, onde as coordenadas elas não se encontram ainda, né? Eu quero demonstrar aqui como é que a gente pode, além de desenhar, a gente pode aplicar certas regras ao nosso desenho, certo? Digamos que eu quero uma regra de aplicar que que os pontos devem coincidir. Então, opa, isso aqui ainda está errado, né? Se essa regra realmente existir, isso aqui está errado. E isso aqui, esse ponto dessa reta deve coincidir com o ponto dessa outra reta. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através das funções de restrição, né? Que são essas aqui.
Todas as ferramentas aqui em vermelho, elas são funções de restrição ou constraints, tá? E aqui a gente vai estar utilizando aqui vai ser essa restrição de coincidência. Criar uma restrição coincidente entre pontos, ou fixar um ponto em aresta, ou restrição concêntrica entre círculos, arcos e elipses. Vamos ver na prática o que isso significa para esse caso. Então, clicamos aqui. Se eu clicar no ponto e se eu clicar no outro, perceba que eu defini esse ponto aqui dessa reta como a minha referência e que eu meio que disse para ele que o outro ponto que estava aqui, ele deveria se unir a essa referência, certo? Eu poderia fazer o contrário, né? Eu vou aqui voltar com Ctrl Z. Em vez de clicar aqui como ponto de referência, eu vou clicar nesse como ponto de referência e vou falar que essa reta aqui ela deve se unir a essa daqui, certo? Então perceba que ocorreu essa reta aqui ela baixou e ocorreu um encontro aqui entre as retas, né? Ou seja, eu atendi a minha restrição que eu queria de deixar todo um polígono realmente fechado. Então temos aqui esse exemplo. Tem várias outras regras e restrições que a gente pode aplicar. Eu posso seguir aqui. Aliás, eu vou dar um pequeno detalhe aqui. O que são essas restrições? Essas são ferramentas que nos ajudam a definir um objeto a ser desenhado. Tá? Por exemplo, um quadrado. Se eu quiser desenhar um quadrado, ele precisa ter 90 graus nas suas arestas, sendo que temos que também ter todos os lados iguais, né? Do quadrado, né? Todos os lados do quadrado eles são iguais. No FreeCAD a gente pode selecionar essas opções, né? Deixar ele perpendicular com 90 graus e colocar restrições de dimensão para garantir as medidas iguais dos lados do quadrado. Então é exatamente isso como eu falei, ele ajuda você a desenhar o que você pensa de forma mais exata, mais precisa, certo? Então vamos lá. Restrições coincidentes é a que eu acabei de mostrar para vocês, certo? É coincidente porque ela pega um ponto para coincidir com outro, né? Ela pode ser usada em outros contextos também, como arcos, círculos e elipses. Então tá aqui o mesmo uso. Eu posso usar também a restrição de horizontal e vertical, né? A constraint. Ela é essa daqui, ó. Restrição horizontal vertical. Ela restringe uma única linha para horizontal ou vertical que estiver mais próximo do alinhamento atual. Por exemplo, eu sei que essa minha linha aqui, ela está na horizontal, ela está totalmente na horizontal. Mas digamos que o meu desenho, ele não está 100% ainda bem definido. Eu queria que essa reta aqui, ela fosse horizontal. Só que é meio difícil fazer isso na mão, né? Com o mouse e tudo mais. Então eu vou aplicar aqui a restrição. E eu quero que isso aqui seja vertical. Eu cliquei em cima e ele se tornou vertical. Esse aqui eu posso fazer a mesma coisa. Aqui eu não sei se ele vai para horizontal ou para vertical, mas para um dos dois ele vai. Então eu vou clicar aqui, ele foi para vertical. Então, digamos que meu desenho inicial que eu pensava, ele era exatamente assim. Só que por eu estar fazendo isso no mouse, eu não consegui desenhar ele perfeitamente. Então eu apliquei aqui a restrição de horizontal e vertical e tudo se alinhou perfeitamente. Né? Esse aqui é um dos usos que a gente pode fazer. Aqui tem mais ou menos a mesma ideia. Aqui está um polígono que é desenhado, mas ele não foi feito com 100% de precisão. Aí quando aplicou as opções nas arestas, ele ficou do jeito como o usuário queria, né? Do jeito como você queria. Então podemos fazer isso. Podemos utilizar também a dimensão, restrição de dimensão. Para isso eu vou criar aqui um outro desenho. Vou criar um desenho aqui mais ou menos assim. E beleza, aqui eu fiz um retângulo, né? Só que digamos que eu queira uma restrição para esse lado aqui. Esse lado aqui, na realidade, eu não queria um retângulo em si, eu queria que esse lado aqui fosse maior do que esse lado aqui. Então vamos aplicar uma restrição aqui de dimensão para ver se funciona. Então, cadê a restrição de dimensão? Clicar aqui do lado. Ele me diz exatamente quanto aqui tem, ó. De um lado, aqui tem 29,6 milímetros. Então vou clicar. E eu posso aumentar esse valor. Digamos que eu quero 35 milímetros. Então fico aqui, então 35 milímetros. Aumentei. Então eu coloquei essa restrição aqui. Por que as outras também alteraram, né? Esse lado aqui também alterou. Foi para 35 milímetros.
Isso porque, naturalmente, quando eu desenhei da forma como eu desenhei, ele aplicou a restrição de estar totalmente na horizontal ou vertical. Então, esse aqui está totalmente na horizontal, esse aqui está totalmente na vertical. Então, quando eu cliquei aqui, ele acabou alterando os outros. Isso acontece bastante. Vou desenhar aqui um exemplo melhor. Ele vai ser assim, esse aqui vai ser reto, mas esse aqui vai ser meio torto, esse aqui vai ser reto, tudo bem, esse aqui vai ser meio torto. Beleza, se eu aplicar a restrição aqui de dimensão novamente, ó, temos 24.8, 24.4, aliás, eu quero 30 milímetros. 30 milímetros. Perceba que só esse lado aqui cresceu, e esse outro lado aqui acompanhou somente porque ele está conectado, né? Mas esse aqui permaneceu igual. Então, perceba que a restrição aqui foi do jeito como eu queria. E só aumentou esse lado aqui. Certo? Esse aqui é um dos usos que a gente pode fazer. Certo, então vamos lá. A gente pode fazer aqui o seguinte. Podemos continuar aqui. Já vimos aqui como é que utiliza a restrição de dimensão. Podemos também ter essa restrição de dimensão, ela também pode ser aplicada em outros tipos de dimensão, como dimensão de ângulo, dimensão de diâmetro. Então, eu posso restringir um ângulo de um determinado componente. Eu vou fazer aqui o exemplo. Por exemplo, se eu ligar, tenho duas arestas aqui. Se eu clicar nas duas arestas, eu consigo ver o ângulo entre elas e eu posso definir um ângulo que eu queira para ela. Então, eu posso fazer isso. Então, vamos fazer isso aqui, só para a gente terminar essa parte. Vou clicar aqui, vou fazer um novo desenho, certo? Fazer um desenho novo aqui, de um triângulo, e eu quero verificar, vou clicar aqui na dimensão, venho aqui restrição de ângulo, ângulo de restrição. Então clico aqui nessa aresta, clico nessa outra aresta, eu quero saber o ângulo entre as duas. O ângulo entre as duas de 34 graus, eu quero um ângulo um pouco maior, quero 45 graus. Então, eu coloquei aqui 45 graus, ele aumentou um pouco aqui o ângulo e deixou do jeito como eu queria, né? Deixou restrito sem alterar essa parte na vertical. Beleza? Enfim, isso aqui são ferramentas para você ajudar no seu desenho. Existem opções prontas, né? Eu não preciso criar tudo na mão com aquela ferramenta. Eu posso já criar coisas prontas, como por exemplo, eu posso criar um polígono, como vocês já viram, posso criar uma reta, posso criar um arco, posso criar um círculo, posso criar um quadrado. Isso aqui a gente vai ver agora.